Oi, gente! Hoje nós estamos aqui na casinha, reunidas, para conversar um pouquinho sobre como a nossa história tá atrelada aí aos próximos passos da casinha. Eu sou a Júlia. Eu sou a Amanda. Eu sou a Cami. E eu sou a Natália. E nós vamos fazer algumas perguntas para as meninas para entender como que isso está acontecendo por aqui. Bom, meninas, a gente gostaria muito de saber como que a psicologia se apresentou na vida de vocês, na história de vocês. A psicologia ela veio um pouco sem querer, na verdade. Sem querer porque eu sempre gostei de escutar histórias. Desde sempre, desde pequena, eu gostava de sentar tipo, com avós e avós e ouvir a história deles e conversar e tal. Depois fui gostando de criança e também vendo que eu gostava desse lugar e tentando entender. Até que ali, somente no ensino médio, vira aquela... é a psicóloga das amigas. É que todo mundo quer conversar. E aí eu comecei a ouvir essa psicóloga das amigas, pensar, mas o que será que uma psicóloga realmente faz? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, a hora que eu fui realmente olhar o que era essa psicóloga das amigas, eu pensei, é que eu gosto mesmo disso? Eu acho que foi por aí. E você? O meu foi no ensino médio. Eu conheci uma professora que eu admirava bastante, ela era psicóloga. E foi através dela e das aulas dela também que eu fui me aproximando um pouquinho mais disso. Então, foi muito na curiosidade, porque eu lembro de algumas coisas que ela falava em aula, né, no curso técnico, me chamava muita atenção. E eu chegava em casa e eu pesquisava no Google, pesquisava no YouTube, fiquei muito curiosa nesse sentido, assim. E depois, acho que também nessa questão muito da observação. Eu sempre fui muito observadora. Então, de observar a relação dos amiguinhos no ensino médio. Acho que no ensino médio é a virada de chave para quem é da área da saúde, assim, na maioria. Pelo menos o que eu já escutei. E eu observava bastante, escutava minhas amigas e parece que eu já tinha esse olhar de prever as coisas antes delas acontecerem. Então, aí eu fui me aproximando. E aí, para fazer o vestibular, o que me chamou mais atenção foi realmente conseguir fazer psicologia. E aí, cá estou. E a gente sabe que o processo de se formar um profissional não é só a faculdade, né? A faculdade te dá ali uma apresentação, uma base. Então, que figuras, que experiências vocês entendem que formaram a profissional que vocês são hoje? Difícil? Achei profundo. Muito. Quer começar? Deixa eu pensar. Bom, gente, eu acho que uma pessoa que não tem dificuldade de escutar a dor do outro é uma pessoa que já tem conhecimento das próprias angústias. Então, somos pessoas como qualquer outro ser humano, então a experiência de tanto dinâmica da família, quanto as relações, e depois de um tempo eu comecei a fazer terapia aos 18 anos. Então, acho que realmente o processo da terapia e da análise foi o que me formou da profissional que eu sou hoje. E muita coisa, principalmente no início, de quando eu abri a agenda, comecei a atender pacientes, foi muito também esse caminho, que não só a graduação, mas também no meu próprio processo de análise, os questionamentos que a minha analista ia fazendo, as coisas que e o lugar que a gente ia chegando, também me ajudou muito quando eu comecei a atender e quando eu comecei a escutar desse outro lugar, né? Não como paciente, mas como profissional. Eu concordo, eu acho que a análise pessoal não tem como não ter, e ela é muito importante para dar essa formação. E eu penso nas pessoas até fora da área da saúde que a gente vai encontrando e vai te formando, sabe? Então, de você estar ali na faculdade, fazer um primeiro estágio, e aí você começa a ouvir outros profissionais. Eu fiz estágio em escola, fiz em algumas escolas, então ouvi muito ali os professoras, o que elas tinham a dizer, a coordenação, como que era estar na frente de tudo isso, ouvir os pais dessas crianças, ouvir as crianças, ouvir o brincar das crianças, tudo isso que enquanto a gente está na faculdade a gente ainda não sabe o que significa, mas a gente começa a ver na prática que tem alguma coisa ali escondida. Então eu acho que além das minhas analistas, sem dúvida, muito das pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho nesses estágios da faculdade que vão dando um caminho ou dando uma pulguinha atrás da orelha que a gente depois quer saber um pouco mais, estudar um pouco mais, sabe? E a formação, a gente termina a faculdade e começa essa prática, né? Mesmo que antes a gente faça os estágios, é um lugar diferente de falar, agora sou eu.
Como que vocês se autorizaram? Em que momento que vocês se autorizaram aí como terapeutas, se reconheceram como terapeutas? Sentada no chão dessa sala, chorando e falando, Amanda, eu sou péssima. Eu acho que não tem resposta mais honesta do que essa. Era realmente, tipo, acabar de atender, abrir a porta da sala, esperar ela terminar também e falar, meu Deus, eu não sei onde é que eu tô, eu não sei o que tá acontecendo, pra onde eu vou. Eu acho que esse processo de autorização, não tem como a gente não falar da análise, a supervisão também, mas eu acho que o principal é na parceria, assim, é de você poder dar aquela respirada e falar, nossa, calma. Eu preciso primeiro pensar sobre esse caso de uma forma não teórica. Eu preciso só falar sobre esse caso para eu poder ter uma outra visão, para aí sim eu poder pensar teoricamente, para aí sim eu pensar na minha relação com o paciente, mas primeiro eu preciso falar o que eu tô ouvindo para alguém e se sentir, eu acho que dona um pouco desse conteúdo que a gente aprende. Né? A gente vai vendo realmente na faculdade tudo muito na teoria, e a hora que você chega na prática você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu caso essas duas coisas, né? Eu concordo com a Ju, de verdade, assim. Não, a clínica é muito solitária, e isso é fato. Quando eu comecei a clinicar e me autorizar nesse lugar, primeiro que eu acho que é um parto, eu sempre falo isso, gente, tipo, é uma loucura, assim, a gente sair da graduação com muito conteúdo, mas ao mesmo tempo passar esse conteúdo de uma forma que seja acessível para quem a gente está escutando, porque a gente não vai chegar para o paciente e só falar assim, porque o complexo de Édipo, o paciente não vai entender bolhufas disso, então a gente tem que conseguir também desenvolver esse tato. E a gente desenvolve muito esse tato na parceria, de fato, assim, de conseguir, claro, de novo, né, nunca excluindo análise e supervisão, porque isso de fato é muito importante, também foi no processo de análise que eu fui me autorizando e meio que saindo desse casulo pra parir eu mesma, sabe? Assim, que loucura, gente. Mas realmente foi muito na parceria, de conseguir ter uma rede onde também eu desabafasse das minhas coisas, das minhas dúvidas, das minhas inseguranças. Porque isso é uma coisa muito ruim, infelizmente, assim, da graduação. Ela é muito rica em muita coisa. Mas a gente sai de lá muito rígido, sabe? Enquadrado mesmo, assim. Como se fosse só o jeito que a gente descobriu e que a gente escutou, teoricamente, em 5 anos de graduação, fosse o certo a se fazer. Só que a gente descobre que, na verdade, não. Eu tenho o meu jeito de atender, a Ju tem o dela, a Cami, a Nath, assim por diante. Então, eu acho que o processo de autorização, pra mim, foi muito desse lugar de descobrir a minha autenticidade também. Descobrir que eu não preciso falar rígido, formal com o paciente, que eu posso sim dar risada, que eu posso sim sentar com perna de índio, que eu posso sim ter as minhas tatuagens, porque isso era uma questão, assim, na época da faculdade, né? Como eu vou ser uma tela em branco, que é o que a teoria nos fala, falando da psicanálise, como eu vou ser uma tela em branco, sendo que eu já tenho tanta arte no meu corpo. E aí depois a gente vai desconstruindo e desmistificando esses lugares, assim. Então, foi muito desse lugar de troca, análise e autenticidade. Descobrir a minha própria autenticidade. Eu acho que não é ser um personagem, né? Mas é você entender que você existe naquele lugar, né? Não é você um analista como só esse analista, mas também como uma pessoa que tem histórias e que vai influenciar de como você está enxergando o caso e vai influenciar como você trata também aquela situação e acaba encontrando esse seu caminho, né? Então, com certeza, é muito importante. Eu acho que essa parceria onde você também se faz ser humano, se faz ser presente para que você se veja depois como um analista construindo essa sua história e não somente você e o paciente, você tendo que ser, né, esse analista, somente analista, e ali, tipo, nossa, meu Deus do céu, preciso só ser isso para ele, não ser eu mesma, né? Então, com certeza, eu acho que essa parceria faz muito sentido. E acho que é uma coisa que a gente aprende na prática, é que a gente só consegue acessar o outro estando ali, verdadeiramente. Exatamente, você e falou isso tudo. Você pode ter 5 formações, né? Mas depende dessa disponibilidade. Exato, falou tudo. E acho que a gente vem falando da psicologia, a Amanda comentou da psicanálise, e são ciências que existem há muitos anos, né? Se a gente for pegar da psicanálise, vamos lá para 1800. Mas a gente também tem esse desafio de estar com uma sociedade mudando constantemente. Sim. E a gente está numa era de muitas transformações rápidas. Então, como que vocês vão vendo hoje o papel da psicologia, a nossa atuação na sociedade atual? Quais são aí as ideias que vocês vão ter? Eu acho que não tem como não puxar para um contexto clínico, primeiro.
né? Porque o nosso trabalho é muito da escuta ativa na clínica com os nossos pacientes de primeiro momento, né? Então, a gente vai observando o que se repete na clínica. Porque o que se repete na clínica é o que se repete no coletivo. A gente, né, nós aqui da casinha, a gente sempre puxa muito para esse lugar de... a clínica contemporânea é o que fala da nossa atualidade. A gente só precisa escutar com um pouco mais de atenção. Então, por exemplo, uma coisa que se repete bastante, excesso de trabalho, falta de alimentação, excesso de transtorno corporal, excesso de uso de rede social. Então, hoje, atualmente, são coisas que se repetem bastante, especialmente o excesso de trabalho para mulheres. Pelo menos na minha escuta. Quando eu escuto mulheres, geralmente é nesse lugar de uma exaustão muito grande, de muita demanda a se cumprir. Quando eu escuto homens, já é um pouquinho num lugar realmente de excesso que a gente precisa entrar de excesso de desconstrução desse machismo, né? Desse lugar de o que é ser homem no mundo. E aí, quando a gente escuta essas duas dualidades, elas se encaixam. E aí é onde a gente entra para pensar junto, no coletivo, né? Nós aqui enquanto equipe e assim por diante. Para aí a gente tentar pensar também num global, eu acho. Até complementando, é justamente até isso que a Amanda estava falando, né? Quando a gente começa a escutar na clínica, a gente começa a olhar um pouquinho ao redor e a gente começa a perceber que não tá só na vida daquele paciente específico, né? A gente tem que sempre lembrar desse contexto social que a gente tá inserido. E tá todo mundo inserido no mesmo contexto social, com seus recortes, é claro, mas a gente tá num grande, né, num macro contexto único. E aí a gente começa realmente a observar essas repetições até fora, né? Porque a gente começa a ver na clínica, aí você sai pra comer com os amigos, você vai escutando uma coisa parecida, aí a gente senta pra tomar um café aqui, a gente se escuta de forma parecida, aí você vai assistir uma entrevista, você escuta alguém falando a mesma coisa, você fica, ué, mas acho que eu já ouvi isso antes. O que é isso aqui que eu tô ouvindo tantas e tantas vezes? Eu acho que isso aqui quer dizer alguma coisa. Sim. Eu acho interessante, né, que vocês falaram um pouco também de como vocês veem isso aqui na clínica, aqui na casinha. E acho legal falar um pouco do que vocês veem como que é a casinha, né? Como que é não só essa gestão como clínica, né, de saúde mental, que a gente está acostumada a ver aí, que é um pouco mais rígida. A gente tenta trazer menos rigidez, né? Eu sei que essa é a intenção de vocês. Mas falar um pouco de o que é a casinha, como que ela se diferencia, tanto não só como instituição, mas como essa relação de vocês com os profissionais, essa relação de vocês com essas observações que vocês fazem dessa psicologia atual e contemporânea. Eu acho que a casinha, ela se diferencia da estrutura dela. O fato de ser uma casinha já diz muito sobre ela, né? Quem entra aqui na casinha já se sente numa casa de vó, né? Nossos cômodos têm estruturalmente características muito familiares, né? Que já trazem algo da nossa história pra gente, né? Então, que seja da cor dos lugares, ou a forma com que a gente colocou os móveis, então tudo isso já vai dizendo de alguma coisa. Então, acho que isso já é da base, assim, né? E quando a gente foi construindo a casinha, ela veio justamente de um lugar onde a gente queria essa liberdade, a gente queria sair um pouco disso, né? Então, pensando como a gente se diferencia de outras clínicas, eu acho que a gente se diferencia na autenticidade. Eu acho que justamente, como a Amanda falou, né, é tão difícil encontrar essa autenticidade que a gente foi encontrando para além da gente. Então, eu preciso que isso aqui seja autêntico. Como a minha sala vai ser a minha cara. Como a sua sala vai ser a sua cara. Como a casinha vai ser a nossa cara. E a cara de quem tá junto com a gente. Né? Quem tá junto com a gente, quem fica com a gente aqui na casinha, é porque também tem a cara da casinha. Né? Não tem como fugir. Também teria, provavelmente se fosse montar a sala, seria meio parecido algumas coisas, ia mudar um negócio ou outro, mas não seria tão diferente. Né? Se enquadrou ali, se encaixou de alguma forma. E eu esqueci o resto das perguntas. Foram muitas, calma. Não só como instituição, mas também como a relação que vocês criam aqui dentro, né, com os profissionais e com essa visão de psicologia contemporânea e atual, de hoje em dia. Como que isso é aplicável aqui dentro e como que é acho que essa personalidade da casinha para enfrentar e lidar com tudo isso. Eu vou dar uma resposta um pouco mais analítica. Mas eu costumo falar que a casinha nasceu de incômodos.
E os incômodos que foram construídos, né, e que a gente quis fazer o diferente através da nossa autenticidade, que aí depois veio a maré de outras pessoas que fazem parte hoje em dia. Mas incômodo no sentido de a gente tem experiências antes da casinha em instituições e que quem é da área da saúde vai se identificar de alguma forma que já passou por alguma instituição adoecedora. Né? E no sentido de excesso de horário de trabalho, excesso de relatório a ser cumprido, excesso de muito atendimento um atrás do outro, que a gente se perde no tempo. Então, isso foi também dados muito de feeling mesmo, que eu e a Ju lá atrás, trabalhando em outros lugares e tendo outras experiências, a gente foi sentindo e se a gente tivesse uma clínica, como que seria? Como seria a estrutura e etc, né? A casinha foi um grande achado, então, na verdade, foi um acaso e a gente também só seguiu o feeling, mas falando até mesmo dessa relação com os profissionais, era o que a gente percebia que faltava nas outras clínicas. Faltava essa proximidade, faltava o lado divertido da área da saúde, faltava a gente conseguir, cada uma no seu lugar, colocar o seu ponto de vista das coisas, sem necessariamente ter uma super hierarquia onde a gente precisa ser podado. Então, quando isso foi uma coisa também que mudou, né, do início, porque no início a ideia não era ser uma clínica da forma que é hoje, ter uma equipe. Era eu e a Ju e era um consultório e a gente talvez sublocaria a sala para outras pessoas e seria isso. Mas o diferente precisa existir, inclusive enquanto instituição, e foi isso que meio que chamou a nossa atenção também, para a gente fazer esse diferente e ter essa horizontalidade mesmo, de cada uma aqui tem a sua autenticidade, e a gente gosta de escutar a autenticidade e o ponto de vista profissional de cada uma, né? Não se podar, não tem segurança na hora de falar, na supervisão, por exemplo. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo em outras instituições, de eu só me silenciar porque eu sabia que o que eu pensava sobre o caso, sobre o que estava acontecendo, enfim, na clínica, não ia ser muito bem escutado. E é um ponto que a gente bate muito de pé junto, que a gente vai seguir esse diferencial independente do estágio que a casinha estiver. Sim. E segue mesmo, eu posso confirmar, a gente pode confirmar isso. Não é só na fala, né? Acho que é interessante trazer isso aqui, que não é só na fala que isso acontece. Eu achei legal isso que você falou, né? Desde o início vocês tinham uma concepção de clínica, né? Porque a gente vem, acho que, dessa outra concepção de clínica que é muito, assim, padronizada. E desde que vocês criaram essa ideia da casinha e começaram a atuar na casinha, já mudou muita coisa. E eu vejo que a forma... Até cansou. Até demais. Aquela respirada que você fala, meu Deus. Quanta mudança, pelo amor de Deus. Chega, gente. Mas e hoje eu vejo que vocês diversificam muito a forma que a casinha se dispõe e atua. Como que vocês acham que foi essa mudança? O que levou vocês a fazerem essa mudança? Que a gente já falou um pouquinho aqui, mas acho que de uma maneira um pouco mais fluida e direta, assim, que vocês queiram trazer da ideia, da concepção de clínica que vocês tinham antes e até hoje, esses planos que vocês já conseguiram realizar aqui dentro, o que movimentou dentro de vocês e aquilo que vocês também estão começando a construir, a movimentar para se tornar a clínica que vocês sonham mesmo, né? Que vocês querem construir. Eu acho que a gente volta nesse lugar um pouco da repetição, né? Então, se a casinha veio de incômodos, não tinha como a gente parar em frente aos novos incômodos que vão surgindo. E que vão surgindo, realmente. Não é que surgiram. Que surgem todos os dias e todos os dias a gente pensa de novo. E repensa. Eu acho que começa daí, né? De que a maioria das clínicas tem esse lugar muito médico. Né? E quando a gente pensa numa clínica médica, a gente pensa num hospital. Então você pensa naquilo tudo certinho, cada profissional fazendo a sua área e ponto, tal. E a gente, partindo de um lugar diferente, né? Que não foi nessa clínica propriamente médica, a gente, sem querer, acaba escutando outros profissionais que vão se identificando com a gente, trazendo outras angústias. Então a gente vai escutando sem querer. Alguém que responde um stories, alguém que já conheceu a gente em algum lugar e mandou uma mensagem. E a gente troca muito sobre isso. E a gente começou a perceber que, para além do trabalho, que estava muito engessado, a forma de estudar também estava muito engessada. Né? Então, ou é um grupo de estudo onde alguém vai lá e ministra, ou é uma palestra que você só sente, você escuta, e você escuta, e escuta, e escuta. Então, essas coisas sempre muito, muito engessadas, com uma forma de comunicar, por vezes, muito difícil de entender. Putz,
entender psicanálise já é difícil, por que a gente tem que falar mais difícil ainda? Muito passiva e solitária também, né? Tipo, você só escuta e aí você pega todo esse conteúdo e pronto, vai lá. E vai embora com tudo isso dentro de você, pensando, tá, e agora? O que eu faço? Uhum. E muito por essa nossa troca aqui, a gente também foi ouvindo isso de como que a gente então pode começar a transmitir de uma forma diferente, de uma forma que a gente transmite ciência, a gente transmite conteúdo, mas a gente transmite de uma forma que as pessoas entendam. A gente não precisa ficar falando difícil. E como é que a gente faz essa palavra rodar, né? Como que a gente roda o diálogo de alguma forma? Sim. Acho que até antes da Amanda completar, eu acho que uma coisa que a Júlia falou é muito legal de fazer um recorte. Que a área da saúde, ela acaba se voltando só pra doença. Né? E a gente só fala de doença, só medica a doença, só cuida da doença. Né? E aí a gente se volta. Mas a saúde é só cuidar da doença? Né? Como que é? Então, acho que não é esse olhar. E isso faz a diferença na prática. Então, tudo bem, existem as doenças e existe a vida para além disso. Existe cuidar da saúde, promover saúde. Isso é coisa totalmente diferente. Né? Então, acho que sair de um olhar médico também é isso. Não olhar só para a doença. Só para isso que o paciente apresenta. Né? Para além disso, quem ele é, o que ele quer, o que ele deseja. Né? Cuidar Olha... de forma multidisciplinar, multiplural, enfim, né? Olhar, como você disse, né, para além da doença. Então a gente não tá só tratando doença, a gente tá potencializando potências. Exato. Foi exatamente isso que me passou na cabeça, assim, também. Mas, complementando, e até legal isso que a Ju puxou, de a gente sempre muito atenta e escutando o que chega, porque chega, né? Então, e chega na DM do Instagram da casinha, chega nos comentários, enfim. E quando a gente se autorizou nesse lugar de transmissão também, que foi ainda... Isso é bacana, talvez, de compartilhar também, porque foi uma construção muito da autenticidade. De início, o nosso primeiro encontro de transmissão, ou de uma possível transmissão, foi de um formato de grupo de estudo, que é o que acontece geralmente. Porque era o que estava todo mundo fazendo, então... eu acho que se a gente... Dá certo. Deve dar certo, se todo mundo faz, eu acho que é isso e tal. Só que não foi uma coisa que teve um feeling legal com a gente ali. A gente até natural. fez... foi forçado, foi ainda nesse lugar muito de mestre, de a gente tá aqui pra saber, porque as pessoas, de novo, têm muita insegurança de abrir o microfone, compartilhar. Os primeiros encontros foram online, então as pessoas tinham muita vergonha de abrir o microfone ou falar, ou abrir a câmera e estar ali presente, que é o que acontece também nesses grupos de estudo. E o nosso movimento desse incômodo de, a gente precisa então desenvolver alguma forma de transmitir que seja diferente do convencional e do que está acontecendo, né? E que isso deu um boom depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, foi muito do que chegava de, por exemplo, a gente compartilhou, né, o que eu lembrei agora, a gente compartilhou sobre a seletividade alimentar, né, que a gente fez um encontro, foi super bacana para profissionais, e aí disso já chegou uma outra DM pra gente de, vocês estão pensando em fazer também sobre transtornos alimentares para adolescentes? Então, então tem uma demanda aqui, esse profissional da saúde que mandou uma mensagem pra gente tá precisando disso nesse momento, e aí a partir disso que a gente começou a pensar de como então escutar os profissionais de saúde de uma forma atual, que é onde chega, né? Não adianta a gente só simplesmente fazer um encontro porque a gente acha que o profissional da saúde tá precisando disso. Não, o que o profissional da saúde tá precisando? A gente acha que talvez seja aprender desenvolvimento infantil, quem atende criança. Mas não é sobre achismo. A gente precisa ter um mínimo da certeza do que realmente eles estão precisando para transmitir. E aí eu só queria complementar, que eu acho que também seria legal, assim, de compartilhar pra gente pensar, que eu acho que uma das primeiras viradas de chave que a gente teve, que trouxe esse movimento nosso da autenticidade, foi um dos primeiros eventos que a gente fez da Casinha Aberta. Que foi realmente a gente parando, depois desse grupo de estudo que não deu certo, e a gente parou pra pensar, mas e agora? E aí a gente começou a tentar entender, mas o que tá chegando pra gente? A gente realmente começou a olhar pra essa demanda, que era, como é que funciona uma clínica? Você não pode simplesmente chegar numa clínica e falar, eu quero só ver. Quero ver a sala, quero conversar com a dona, Ninguém faz isso, a gente não pode, a gente aprende que não pode fazer isso. E o nosso movimento foi, vamos aproximar essa galera então. Vamos fazer um dia que a pessoa vem só pra conhecer, falar com a gente, bater um papo, ver como realmente funciona, como é que se monta um lugar, como é que as coisas são, né? Nesse lugar, de novo, muito sem essa hierarquia que fica.
né? Então acho que só complementando que realmente é aí que a gente começou um pouco mais nesse lugar de qual que é a nossa autenticidade aqui? O que a gente faz? Sim. E escutando, né, agora puxando tudo isso que vocês falaram, mas escutando esses profissionais, né, que tanto vêm, vocês já fizeram vários eventos que tiveram a participação, tanto do olhar do público, como geral, como dos profissionais, mas escutando tudo isso, aonde que vocês chegaram? O que vocês analisam sobre tudo isso? Ai, vixe, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Eu sei. A gente já ficou horas falando sobre isso, ó, gente, horas, vai. E se deixar, a gente fica mais muitas horas falando sobre isso. Aonde chegamos? Chegamos atualmente no nosso núcleo de pesquisa e ação, né? Eu acho que essa é a grande novidade da casinha e que a gente está estudando muito, a gente está teorizando, né? Estudando, a gente diz de também diversificar, porque isso, de novo, gente, vamos repetir sobre a autenticidade, sim, porque é uma tecla importante, mas a gente entendeu a nossa forma de estudo, né? Particularmente agora, voltando um pouquinho para minha história, quando eu saí da graduação, e aí eu saí com aquela rigidez, aquele quadrado de um jeito certo de estudar, o jeito certo de ler, eu tenho que ler tal livro para saber de tal coisa. Eu fui percebendo que eu fui perdendo gás, porque eu não estava mais na universidade. A universidade, apesar de quadrada, era o que movimentava, porque eu estava ali presencialmente, é outro feeling. Tinha que fazer prova. E tinha que fazer prova, então isso era de atividade, supervisão, relatório, então isso forçava também a barra. Mas eu fui entendendo que eu, sozinha, como autônoma mesmo, da minha história, da minha profissão, da minha carreira, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia simplesmente sentar com o livro e ler e grifar e, boa, agora eu já sei de todos os conteúdos, vou atender perfeitamente. Então, um ponto que a gente puxou desde o início para a criação e desenvolvimento do núcleo de pesquisa foi a gente estar em campo estudando. Então, a gente estuda de forma teórica nos livros, sim, porque é importante sempre a gente resgatar o que já está escrito, o que está vindo, né, nos escritos. E a gente também tá em campo, indo em festival, em congresso, estando presente para escutar os profissionais da área da saúde, para escutar quem realmente está fazendo acontecer a área da saúde hoje, em diferentes áreas. Então, os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, não só os psicólogos, né? Diversificando isso também. Então, a gente chegou nesse lugar agora, de desenvolver um algo que se atualize, né? Então, converse com o que a gente está precisando no momento, porque a área da saúde, né, o que foi o que vocês puxaram, realmente, ela é um movimento que... O movimento da clínica é o que vai acontecendo também, o movimento do coletivo, então a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo na rua, e não só num setting terapêutico. Então, a pesquisa nesse sentido de ciência e a ação no sentido de o que a gente vai fazer depois de escutar, porque vamos escutar as pessoinhas. A gente foi conversando e sempre cai já no final, mas aí eu vou ter que convidar vocês para dar uns passinhos atrás. Gosto. Porque a gente chegou nesse núcleo de pesquisa e ação. Mas então, por que ninguém pensou nisso antes? O que os profissionais estão fazendo que eles não fizeram isso? Né? Como então, vamos pensar aí juntas, como que os profissionais da saúde estão fazendo até agora para lidar com esse monte de demanda que vem se repetindo, com essa exaustão que a gente já comentou, né? O que estava sendo feito antes, até para a gente entender por que então o núcleo é inovador. Como que a gente está lidando com a saúde antes. Eu acho que é justamente com essa palavra que você usou, Nath, lidando. Sem ter muita consciência do que a gente está lidando. Porque a gente tem demandas a cumprir, a gente tem obrigações, você tem horário, você tem isso, tem aquilo. Você lida, porque é o que tem para fazer. E é aí que justamente a gente vai percebendo esses excessos. Porque por você não estar consciente daquilo que você está fazendo, a gente vai entrando em vários buracos que a gente só entrou. Né? Você nem percebe que você tá no buraco, você nem percebe onde é que você entrou, você não sabe nada. Você só tá ali executando dia após dia tudo que tem para acontecer, né? Eu acho que tem esse movimento muito grande do pós-pandemia. Na pandemia, a área da saúde ela foi muito requisitada em todos os sentidos. E eu acho que ali já existia muitos excessos na área da saúde, a pandemia veio e aumentou muito mais, porque só tinha a área da saúde funcionando, basicamente. Que poderia funcionar ativamente, né? Vamos dizer assim. Estava ali na linha de frente, sempre foi a área da saúde. Né? Nos médicos nos hospitais, os enfermeiros, muitos dos enfermeiros, a gente que deu um boom na psicologia. Então todo mundo estava nesse lugar. E aí vamos pensar nesse contexto, né?
Tava todo mundo fechado em casa. E o que tinha pra gente fazer fechado em casa? Trabalhar. Então o trabalho, ele se tornou algo que era o que tinha pra fazer. No começo tudo bem, né? Tinha ali, a gente faz uma ligação com os amigos, não sei o quê, chega uma hora que cansa. Ninguém mais queria aquilo. A gente começa a sair da pandemia. E aí você sai da pandemia e quer fazer tudo que você não fez em 2 anos. Mas peraí, será que a gente dá conta de continuar trabalhando tanto que a gente estava trabalhando e cuidando da casa como a gente estava cuidando porque tinha tempo, porque tinha o que fazer? E agora que entrou o lado social? Né? Como é que a gente vai poder lidar com tudo isso? Então, acho que esse contexto diz muito dessa falta de consciência mesmo, né? Como vem essa vontade muito grande de aproveitar tudo que a gente não aproveitou, sem querer a gente cai nos excessos. Então, eu vou ir para todos os restaurantes que eu não pude ir, eu vou usar todas as drogas que eu não pude, eu vou pro bar todo final de semana beber, e eu vou pra balada, e eu vou conhecer gente, e eu vou em tudo. E aí eu acho que começa a vir esses excessos muito pela falta, né? A gente teve a falta por muito tempo, o excesso começa a vir e a gente não toma consciência disso, mas a gente escuta que as pessoas estão cansadas. Cansadas de quê? E eu acho que é a partir dessa pergunta que a gente também foi formando muita ideia nesse mundo. Sim. E o que os profissionais de saúde ou as outras pessoas estavam fazendo, agora falando também não só como pessoa, mas como profissionais, né, e acadêmicos, enfim, a gente foi para as redes sociais. É isso que a gente fez, né? Pela primeira vez, falando, né, no meu lugar de fala como psicóloga, pela primeira vez, ali na pandemia, a gente teve um boom de desmistificação da área da psicologia. Não era mais só para coisa de louco. Já não era mais para o que as pessoas achavam, né, do que servia a psicologia, ou dentro só de uma clínica que tem pessoas internadas, e enfim. Então, a gente descobriu também outras formas de disseminar a palavra da psicologia, que foi nas redes sociais. Então, aonde tá esses profissionais de saúde, o que estão fazendo? Se comparando. E é isso. E de novo, não é uma coisa única, não é só da Amanda, né? Que, claro, eu já caí nesse lugar. E constantemente, se eu não tomar cuidado, eu vou cair nesse lugar de novo. Porque as pessoas estão produzindo 300 mil conteúdos que são super maneiros. As pessoas que começou na pandemia, né, ali de bate-pronto mesmo, hoje em dia tem não sei quantos seguidores sendo psicóloga, e aí é uma psicóloga que se tornou influencer. E por se tornar influencer, tem mais reconhecimento no mercado, tem mais dinheiro, tem mais pacientes chegando, pacientes que pagam mais, porque também sabem que essa profissional sabe o que fala quando tá na internet, quando tá no Instagram, quando tá no Reels. Então, a gente foi aprendendo, dentro da área da saúde, a como comunicar marketing. Então, hoje, o que a galera tá fazendo é marketing para captar pacientes. Por quê? Porque a gente tá cansado de trabalhar, gente. De novo, o trabalho da clínica, né? E aí, com grandes ressalvas aqui, porque eu não tô reclamando e também não tô falando que é ruim. A gente ama o que a gente faz, mas é muito cansativo a gente ter que atender 40 pessoas semanais, sabe? E aí, de novo, é importante falar, tá, eu tenho, por exemplo, eu tenho 40 pacientes, mas não são 40 pacientes, são 40 horas do seu dia trabalhando. E muitas vezes, você atendendo das 8 às 10 horas da noite. E principalmente quem tá no início, que ainda não tem muito do financeiro, e aí como se organizar financeiramente, tudo isso vai se tornando uma camada gigantesca. E enquanto a gente tá vendo que tem muitas pessoas mostrando que tá prosperando horrores vendendo curso. E aí, pra onde que a gente quer ir? Pra vender curso, de como vender curso. E aí, a gente tá agora nesse lugar. E o que a gente, né, traz também no núcleo de pesquisa é pra potencializar esse espaço de tá tudo bem você vender o seu peixe, tá tudo bem você aprender marketing, mas, né, o que mais que tem para além disso? Então, é meio que isso que a gente foi se incomodando e pensando em como fazer algo novo. A gente teve a pandemia, onde a área da saúde foi a salvação do mundo. Depois da pandemia, acho que todo mundo tava nessa coisa de agora a vida vai voltar ao normal, ignorando, né, tudo que a gente vivenciou. Exato. Tipo, só continua a virar a página. Mas a saúde mental foi super valorizada. Todo mundo fala disso agora, né? A gente acabou de ter as Olimpíadas, então todos os atletas estão falando disso, quanto foi importante, o acompanhamento. Tá todo mundo falando sobre isso. Então a gente tem muita informação sobre saúde mental, sobre
ansiedade. As pessoas estão tendo acesso a muitos vocabulários da área da saúde mental. Então, muitas vezes as pessoas já chegam, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, tenho TDAH. todo mundo já faz o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, quando uma coisa está sobre o holofote, muitas pessoas que nem sempre entendem sobre isso entram nesse holofote porque é onde está dando visualização. Né? Então, acho que também é importante a gente pensar qual que é o diferencial, né? Por que esse profissional da saúde, às vezes, que trabalha, faz uma boa prática, também acaba caindo nisso, né? De vou fugir pro Instagram, não tá dando certo o que eu tô fazendo. Aí acaba se vendendo. Ou, às vezes, a gente escuta pessoas que não têm muitas formações, muita experiência, falando como experts da saúde mental. E aí, às vezes, isso também vai trazendo desinformação. Então, como que vocês estão vendo isso? Às vezes tem mais pessoas falando sobre saúde mental do que o profissional conseguindo chegar nesse lugar, né, de transmissão. Então, eu acho que, até que você falou, que o profissional, ele se vê nessa necessidade de ir para a rede social, porque só estar na clínica não é o suficiente, né? E aí ele vai se deparar com muitos influencers até falando sobre essa temática. E às vezes ele não consegue ter a própria potência de se colocar nessa rede, porque, lógico, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, algumas poucas pessoas, elas conseguem se vingar na internet e ter uma fala, né? Profissionais falando, né? Profissionais de saúde mental e cuidado como complexo, mas tem muito lugar de, que nem a Nath falou, desinformação, né? E aí eu acho que cai muito para uma solidão muito grande. Tipo, nossa, como eu não consigo transmitir aquilo que eu quero transmitir? E se eu não estou na rede social, eu não sou um profissional, né? Parece que eu não tô... Não existe. eu não existo, né? Eu acho que eu volto pra palavra autenticidade. Pra responder separado, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, essa solidão vem justamente porque você acha, né? A gente acha que precisa falar como fulano fala. Né? Se fulano tá ali dentro, tá lá em cima, tem tantos seguidores, tem tanta coisa, ele fala como a vida dele é incrível, eu preciso ser como fulano. Né? E aí a gente deixa de lado o que é a gente. E aí a gente flopa, porque você não tá sendo você. Né? Eu acho que começa daí. E aí, trazendo um pouco da questão da Nath, eu vejo de duas formas, né? Eu acho que primeiro falando dessa desinformação que tem chegado. Gente, a gente tem que ver quem é que tá falando. É isso que vai ficando difícil, né? Como as redes sociais estão cada vez mais rápidas, né? A gente só passa o dedinho, vai. Você não olha quem é que tá falando. Que é só de você entrar no perfil, você vai ver, né? Essa pessoa, ela tá falando e ela tem uma formação? Ela não tem? Né? O que tá escrito ali? Se ela tá mentindo a formação dela, aí realmente eu não tenho muito o que fazer. Mas joga esse nome em outro lugar, joga esse nome no Google, joga esse nome no LinkedIn, joga esse nome no Lattes. O Lattes, pra quem não sabe, é uma rede social, vamos dizer assim, de currículo acadêmico. Então joga o nome dessa pessoa no Lattes, vai ver se ela realmente é acadêmica, vai ver se ela pesquisa sobre, se ela... O que ela faz? Além daquele perfil que ela tá ali falando e falando bonito, que talvez esteja falando bonito, mas falando errado. E aí, pensando no nosso núcleo, a nossa ideia é não cair nesse buraco, ou tentar não cair nesse buraco, pesquisando. Então é realmente não é só os nossos achismos, não é só daquilo que a gente tá ouvindo na clínica e tá vendo que se repete. Mas então vamos lançar uma pesquisa pro mundo? Né? Vamos construir dado? Vamos pedir para as pessoas responderem, quantificar isso? Para quantificando isso, a gente pensar como isso se dá na qualidade, na questão realmente subjetiva da coisa? Né? Então eu acho que é apresentando dados. É a única forma que a gente tem como fugir. Não tem como a gente barrar quem não apresenta esses... Pra quem... Não que não apresenta, mas não tem como a gente barrar quem fala de desinformação. Mas eu posso comprovar a informação que eu tenho. E eu acho que isso que é a nossa tentativa de ser diferenciada. Né? De como que eu posso passar esses dados de uma forma tão chamativa como uma pessoa que não sabe do que tá falando passa. E aí, de novo, né? Vem dos nossos incômodos. Então, se você já acompanhou ou acompanha brevemente algum profissional que, enfim, da área da saúde que não é psicanalista, provavelmente você já escutou ou já viu que psicanálise está sendo falada como pseudociência. E o que a gente quer trazer também no núcleo de pesquisa é como que a psicanálise faz ciência.
Psicanálise faz ciência desde os primórdios. Freud foi um grandíssimo pesquisador, Lacan também, Melanie Klein também, Nis da Silveira, que é a mais recente também. Ela não era psicanalista, mas ela, depois de um tempo, conversava com o Jung, né? Mandou cartas para o Jung. O Jung veio da psicanálise e aí depois fundou a psicologia analítica. Enfim, então a gente tá em campo realmente para pegar dados, quantificar isso, qualificar isso e depois fazer algo com isso. E de uma forma psicanalítica, que é o que somos. E aí outra questão, quando a gente vai conversando, que me passa aqui a gente foi vendo, então, tem diversos profissionais da saúde que estão querendo fazer diferente, que se veem muitas vezes solitários e impotentes, porque tem diversos conteúdos por aí. E aí a gente tem a proposta do núcleo. Então, como que o núcleo vai juntar esses profissionais que querem fazer diferente? O que a gente vai acessar? Né? Como que a gente vai chegar neles e formar uma rede? Né? Porque eu, sozinha, me sinto impotente frente a esses excessos e essa demanda. Até porque a gente também conversou aqui que nós estamos inseridas nisso. Sim. Então, eu não tô do lado de fora olhando uma vitrine. Né? Isso também me afeta. Então, como que vocês veem essa solitude da clínica e como que a gente pode acessar esses profissionais da saúde, não só os psicólogos? O que o núcleo vai fazer para juntar essa galera? Tá. Eu acho que a gente já tá fazendo. Então, nos acompanhem no Instagram para ver os episódios dessa construção. Mas esse é um dos maiores desafios, sendo bem sincera, assim. E isso, desde o início, a gente tinha ciência. Porque é uma coisa nova, é diferente. Se é diferente, novo até a gente estranha de vez em quando. Mas é estudar sobre marketing. A gente precisou fazer isso, né? Eu acho que o maior desafio do nosso núcleo de pesquisa é a dualidade entre o presencial e o online e o presencial. Porque pra gente comunicar a nossa ideia e fazer acontecer a nossa ideia, a gente precisa fazer chegar em pessoas de uma forma diversa. Porque a gente tá falando com os profissionais da saúde, mas a gente também quer conversar com os estudantes da saúde de primeiro momento, e isso falando de curto, médio prazo, né? De primeiro momento. Então, a gente tá se comunicando. Então, a casinha hoje tá na maioria das redes. A gente tá no LinkedIn, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá nos nossos, né, como a Amanda e como a Júlia. A gente tá também aqui na casinha quanto equipe, já tentando construir essa rede, então aproximando mais, porque a gente sabe, né, vivemos nessa bolha dos excessos, então a gente tá construindo algo interno e externo aos poucos para apresentar para o mundo, para aí sim a gente convidar as pessoas a fazer parte disso em conjunto com a gente, porque realmente vai ser uma construção interna da casinha, equipe casinha, com o externo de público que se identifica com o nosso trabalho, com a nossa ideia, com essa revolução que a gente quer fazer, porque a gente quer revolucionar. Eu acho que é isso. E eu acho que o complemento, pensando como aproximar realmente essas pessoas, mudando a forma de comunicar. Se a gente vai para um lugar, para um congresso onde tudo é palestra, a gente não tem como se conectar, né? Se tudo que a gente vê é sempre positivo, não tem como se conectar. Se a gente muda o formato dessa transmissão, se a gente transmite numa roda de conversa, como foi o evento de março, a gente junta pessoas, então não necessariamente precisa ser a Amanda, a Júlia, a Camila, a Natália, que vão reunir as pessoas. Não, as próprias pessoas do público vão se reunir, vão conversar, vão ver o que elas têm em comum, que uma pode auxiliar a outra, e isso já formou rede. Não precisa ser necessariamente com a gente a rede, mas possibilitar um espaço onde essa rede pode ser criada. É interessante falar do evento de março, porque na verdade foi ele que impulsionou tudo isso que está acontecendo hoje. A gente viu que é possível. E eu acho que ver como é possível e como foi possível no evento de março, em 2 dias, a gente sabe que a gente consegue fazer algo muito maior e com mais pessoas. E acho que algo que fica as pessoas querem participar, elas querem fazer parte de algo. Elas estão cansadas de mais do mesmo. A gente fala, agora eu vou ter que vender e-book, agora eu vou ter que gravar curso. Eu quero estar com as pessoas, eu quero falar. E acho que isso, formar uma rede, vai potencializando as pessoas e dando uma direção. Sim. E aí acho que a gente vai falando aqui a todo momento
e a psicanálise traz isso, do desejo, né? Uhum. Que é esse fio condutor. Sim. Então, eu acho que cabe a nós perguntar qual que é Ai, que o medo. cenário. Eu já tô indo. Senhor. Eu acho que Você é um analista. Deixa eu beber um pouquinho. tranquilos, vamos lá, que acho que vocês dão conta. Vamos ver. O desejo já tá aí. Exatamente. A gente só quer escutar do lado de cá, né? Então, pensando no desejo, que é esse fio condutor, qual que é o cenário ideal? Sei que a gente tá falando de ideal lá na frente, que vocês veem a área da saúde, os cuidados com a saúde. Qual que é o... Mesmo que você fale, é uma utopia, mas qual que é o desejo que vai conduzir a gente a sempre seguir aquilo como uma bússola? Deixa eu pensar. Já pensei em alguma coisa. Pensei. Vou elaborar aqui rapidinho. Eu acho que pensando nesse lugar ideal, que talvez seja utópico, né? Infelizmente a gente não tem como ter tudo tão perfeito. Eu acho que o lugar que eu vejo é a partir dessa pesquisa, a partir de pesquisas, então essa é a primeira. A partir dela a gente vai abrindo cada vez mais um leque, né? Porque quando a gente pensa em pesquisa, eu acho que é isso, assim. Quando a gente pensa em pesquisa, eu lembro de uma professora explicando isso na faculdade, né? Que a gente tem um bolo, que é o assunto. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente pega uma fatia da fatia da fatia da fatia desse bolo. E é isso que a gente estuda. Então essa nossa primeira pesquisa é uma fatia desse bolo. A partir dessa fatia, eu acho que o ideal seria a gente conseguir estudar o bolo inteiro, né? Seria a gente conseguir realmente pegar dados sociais de uma forma geral, com a gente conseguir alcançar um público grande. E aí eu realmente penso principalmente em questão de Brasil. Eu gostaria muito que a nossa pesquisa pudesse passar em cada região do Brasil, para que a gente pudesse ouvir como esses recortes sociais entram nisso tudo que a gente está falando, porque a gente está falando de um lugar de São Bernardo, que é do lado de São Paulo, então a gente está falando de pessoas de certa forma, a gente vai se comunicar com essas pessoas, mas eu queria que a gente pudesse expandir isso, justamente para a gente poder falar com o público da saúde. Então a gente vai estar transmitindo ciência, a gente vai estar criando rede entre essas pessoas, e depois a gente chegar no público em geral. Então, como que a gente vai transmitir também ciência para o público de forma geral, contando o recorte social de cada um, que é importante e essencial a gente lembrar disso. Então, como que a gente pode, e aí falando em termos muito honestos, como que a gente pode ganhar dinheiro de um lado e não esquecer do social do outro? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente não pode mentir, mas a gente também não pode deixar de lado todo o social que tem. Então, eu acho que pensando nesse mundo ideal, eu penso da gente podendo começar com essa nossa fatia, criar comunicação para a área da saúde de uma forma mais técnica e transmitir esses assuntos de uma forma mais lúdica para o público em geral também. Porque a gente está falando da área da saúde aqui agora, mas a nossa ideia também é chegar no público em geral, porque a gente sabe que todo mundo está caindo no mundo dos excessos. Não é só a área da saúde. Então eu acho que para mim é mais ou menos por aí. É que tem muitas camadas, assim, que passam na minha cabeça, honestamente. Eu vou tentar resumir. Mas no mundo ideal, no mercado e na área da saúde, o que eu imagino com essa pesquisa e com esse movimento que a gente quer traçar e fazer acontecer, é muito também sobre a gente apresentar o que desse mercado mesmo, falando agora de negócio, né, o que desse mercado precisa mudar para que a gente consiga garantir os nossos direitos enquanto profissional da saúde. O que desse mercado precisa mudar para a gente também conseguir ter essa relação de autocuidado que dificilmente o profissional de saúde tem, para que a gente consiga continuar cuidando do coletivo, né? E isso, cuidar do coletivo não é só assim numa grande multidão, gente. Se chega um paciente no nosso consultório, a gente já está cuidando do coletivo, né? Porque o processo de análise, falando bem brevemente, é realmente esse espelhamento que a gente espera, né? Então, o movimento que a gente está cuidando e fazendo um caminho de tratamento para o paciente, ele vai reverberar na mãe, que vai reverberar no pai, que vai reverberar nas relações, que vai reverberar em algum outro lugar que a gente nem vai saber aonde que vai chegar. E isso é a longo prazo, falando de processo de análise, né? O que eu, sei lá, escutei da minha analista com 18 anos, eu não me esqueço até hoje. E muita coisa eu sigo em desenvolvimento em relação a isso. E aí, falando agora desse coletivo que é em massa,
É isso, a gente tá muito cansado. E esse estar muito cansado dentro da área da saúde vai matando e vai dando essa desesperança na gente. Então, o que a gente quer no mundo ideal é oferecer essa gotinha de esperança de novo, para que isso vá espalhando e espelhando um para um. Então, isso né, é um movimento que a gente espera internamente, enquanto equipe da casinha, e externamente também. E aí alcançar vários outros lugares em relação ao Brasil, né, a gente conseguir fazer acontecer esse bolo e girar e também ver aonde que vai levar a gente, né? Porque é uma grande hipótese, pode ser que leve para outro lugar. E aí, de fato, a gente também conseguir adaptar a nossa linguagem, adaptar também, inclusive, o caixa para fazer acontecer cada dessas coisas que a gente quer fazer. E o caixa tá falando de financeiro também. Então, ter consciência de classe no sentido de, se a gente sabe que o nosso público hoje é esse, quanto que esse público consegue investir, quanto que esse público consegue engajar, quando que esse público consegue investir, ou quando que esse público consegue engajar, e isso em diversas áreas. É claro que se a gente for fazer uma ação para uma comunidade, por exemplo, a gente vai ter que levar em consideração tudo isso que a gente está escutando e levantando dados para também a gente comprovar o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo numa comunidade, por exemplo, ou em outros públicos, ou com outros públicos, né, nesse sentido. Fez sentido, gente? E a gente já vai aqui caminhando pra gente encerrar, né? Porque como a gente falou, ficaria horas conversando e o assunto sempre puxa outro fio. Mas acho que talvez pra quem tá acompanhando e assistindo a gente de fora, faltou a gente falar de duas coisas que acho que é importante e a gente pode dividir, né? Então, perguntaria pra Júlia. A gente falou muitas vezes dessa palavra excessos. De que excesso que a gente tá falando? Porque talvez aqui a gente compreendeu do que estamos falando, mas para quem tá lá, fica excessos. O que elas estão querendo dizer por isso? E aí, acho que pra Amanda a gente pode também perguntar algo que você também falou em alguns momentos, a acessibilidade. Isso tem que ser acessível, isso tem que chegar. O que é que a gente tá falando por acessibilidade? Né? Porque a gente vê também, eu não faço isso porque não é acessível pra mim, eu não posso porque... Então, o que a gente tá pensando dessa acessibilidade? Começando, então, pelos excessos. Quando a gente fala em excesso, o excesso pode falar justamente da falta também. O excesso, eu acho que diz daquilo que incomoda, o excesso diz daquilo que tá de mais ou que tá de menos. Que eu tô pensando aqui o de menos como aquilo que tá de mais, né? Então eu não me cuido. Isso é um excesso. Né? Então, pensando os excessos como aquilo que, de novo, como aquilo que incomoda, e como aquilo que a gente não tá mais dando conta de aguentar. Né? Então, pensando em exemplos de excesso, seria o excesso de trabalho, o excesso de rede social, o excesso de alimentação, o excesso de drogadição, o excesso de jogos, o excesso de todas essas questões que a gente se perde. O excesso de exercício físico. Então, os excessos como aquilo que a gente se perdeu no personagem, vamos dizer assim. Que era pra ser apenas prazeroso. Então, tudo isso era pra ser prazeroso. Até trabalhar era pra ser prazeroso no mundo ideal. Né? Então, comer é pra ser prazeroso. Fazer exercício era pra ser prazeroso. Beber ao final de semana era pra ser prazeroso. Por que não é mais? Mexer na rede social é pra ser prazeroso. Em que momento que a gente se perde nisso? Em que momento isso começa a atravessar a nossa história de uma forma que, eita, eu preciso lidar com isso daqui, porque senão eu não consigo continuar a minha história. Então eu acho que os excessos que a gente tá pensando é mais ou menos por aí. Quais são esses excessos que atravessam e que dão uma parada? Então pensando, vai numa rua, né, tô pensando numa estrada, é como se tivesse um cruzamento. Só que nesse cruzamento o farol normalmente tá fechado. E aí você dá uma, eita, como é que eu atravesso isso daqui? Eu acho que, né, isso que você falou da falta é muito importante, porque, ok, a gente tá vendo que tá tendo tanto excesso assim. Por que tá tendo esses excessos? Da onde que tá vindo tanta angústia que faz com que a gente se afaste de si pra você cuidar muito do outro, porque essa é a sua profissão, e aí cuidando muito do outro você não se cuida, então deixa eu ver pra onde que tá indo essa falta de cuidado. E a gente tenta apalpar isso de outras formas, que tá muito ligado a tudo isso que a gente falou da sociedade atual, né? Tem muitos estímulos, muita informação, muita coisa, e o profissional da saúde, acho que, né, justamente por cuidar muito do outro e não conseguir olhar pra si, vai junto nessa manada de apalpar outras coisas que façam com que ele se sinta bem, né? Mas muito longe de si também, né? Então, bem esse tipo de excesso, talvez, que
a gente queira abordar e queira falar sobre, para que as pessoas parem, né, que a gente falou, e pensem, tipo, por que eu tô indo tanto para esse caminho? O que tá acontecendo comigo? E como a gente já falou aqui diversas vezes, a gente não vê somente isso no paciente ali, na pessoa que traz a história dela, mas isso reflete muito no profissional, né, e quem cuida de quem cuida. Acho que esse é um limbo muito grande que vocês trouxeram aqui diversas vezes, mas é literalmente cuidar dessa rede que cuida, e tá cuidando de um mundo caótico e tá inserido nesse mundo caótico, né? E o lugar de cuidado não só de tipo da supervisão ou da sua própria análise, mas é uma rede de cuidado, porque é um cuidado muito extenso, né? Você cuidar da pessoa e cuidar da pessoa que cuida, né? Então é trazer toda essa rede para que todos se acolham de certa forma, se juntem, voltem a se juntar a si mesmos, né? E saiam muito desse mundo que só é o externo, né? O externo que é a rede social, que eu vou me anestesiar, me inserir ali no que o outro tá fazendo, porque o meu tá muito angustiante, então deixa eu ver o que o outro tá fazendo. E aí a gente entra nessa ciclicidade, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Então... Sem falar isso. Todo excesso esconde uma falta. Então, pra gente poder chegar no que falta, a gente precisa estudar o que tá em excesso. Né? Como é que esses excessos estão se dando, para que a gente possa entender o que está escondido por eles. Vou comentar só um negocinho, depois eu respondo. Mas me veio uma frase, na verdade, que eu li ou escutei em algum grupo de estudo. Mas a nossa profissão enquanto profissional da saúde é muito cara. E não tô falando de monetização, não. Eu tô falando sobre todas as vezes que a gente cuida de um outro, de uma família, de um atendimento, a gente precisa se deixar num quadradinho arquivado. Então, ali não é a Amanda pessoa atendendo, é a Amanda profissional. A Amanda pessoa tá, sei lá, onde ela tá, onde ela vai, sabe? Só que, ao mesmo tempo, se eu passo um excesso de atendimento durante um dia e a Amanda pessoa ficou escondidinha, depois quando eu chego em casa e eu desarmo essa armadura de profissional da saúde, a Amanda já não tem mais espaço, a Amanda pessoa. Ela não tem espaço para ocupar, porque já foi demais, já excedeu o limite. Então, o que a gente faz geralmente é se alienar. Ir para as redes sociais, enfim, se dar de alguma forma, né? Então, acho que entra, só para complementar essa questão do excesso que passou na cabeça. Agora, sobre acessibilidade. Sempre quando a gente pensa em acessibilidade, isso desde os primórdios da casinha, de quando ainda era um embriãozinho, a gente pensa duas palavras juntas, acessibilidade e diversidade. Para o núcleo de pesquisa não é diferente. Então, quando a gente pensa em acessibilidade para o núcleo de pesquisa, a gente está falando de diversidade em ações, a gente está falando de diversidade em diferentes públicos que a gente vai escutando, o que esses diferentes públicos estão precisando no momento. A gente está falando de acessibilidade, de forma de comunicar. Então, o jeito que eu comunico com um profissional da saúde não é um jeito que eu vou comunicar com uma outra pessoa que é de uma outra profissão ou que ocupa um outro estado de vida que é diferente da minha, e eu preciso levar em consideração isso quando eu comunico. E em relação a financeiro, a mesma coisa, diversificar o como que a gente pode diversificar essa renda que vai entrar no núcleo de pesquisa, porque vai precisar entrar. A gente vive num sistema capitalista, então a gente precisa levar em consideração todas essas coisas, não tem como escapar. Seria ótimo, incrível se a gente não precisasse do financeiro para fazer as coisas que a gente quer fazer, seria lindo, mas é um cenário muito utópico. Mas é também sobre diversificar formatos e relação a valores mesmo, de várias coisas que a gente quer fazer. Então a gente quer diversificar formas de agir para também diversificar formas de comunicar, de valorizar, de entregar para o mundo. Acho que é isso. E aí, voltando para o núcleo, né? Foi me ficando aqui um fio que a gente deixou passar um pouco. A gente falou sobre a trajetória de vocês, a trajetória da casinha, de onde surgiu essa ideia do núcleo de pesquisa, o porquê que a gente vê a necessidade disso, só que o núcleo chama núcleo de pesquisa e ação. Então, talvez a gente passou batido nessa ação. Qual que vai ser, então, a grande contribuição e aí a diferença?
né? Não é só pesquisa. Pesquisar é importante. Mas por que ele tem essa inovação desse ação aí? Esse lugar da transmissão é um lugar novo, mas ao mesmo tempo não pra gente. A gente sempre gostou de comunicar e de passar informação em diferentes áreas pra gente. E aí a gente quis unificar ok, já entendemos então que a gente tá se autorizando nesse lugar de transmissão. Mas como que a gente vai fazer um calendário de formações e ações da casinha para que o público tenha a sequência do que vai acontecer no ano e para que também a equipe consiga se organizar em relação a isso para quem quiser participar dessas ações, em diferentes formatos, etc. Então, a gente vai coletar dados atuais com profissionais da área da saúde, escutando. Então, a gente vai fazer uma pesquisa quantitativa e depois uma pesquisa qualitativa, entrevistando os profissionais que querem ser escutados de forma online ou presencial. Para depois desses dados, a gente quantificar, registrar, desenvolver um documento em relação a isso, porque precisa ter. E depois, em 2025, a gente vai agir. A gente vai colocar em ação tudo aquilo que a gente escutou nessa reta final de 2024. Acho que é isso. E eu acho que só complementando, a ação vem justamente porque a gente sempre gostou de pesquisa. Só que a pesquisa para na pesquisa. E aí você fala, tá, descobri um monte de coisa legal, tenho muita coisa interessante, o que eu faço com isso? Nada, porque sua pesquisa para aqui, você entrega e acabou sua pesquisa. Dá pra todo mundo. Deixa aí, a próxima pessoa que for pesquisar vai usar sua pesquisa na pesquisa dela. E aí a gente continua uma pesquisa em cima de outra pesquisa. Então a nossa ideia é realmente, quando a gente chega numa pesquisa científica, né, você vai ler, tem lá a conclusão. E na conclusão sempre tem um monte de coisa pra fazer. É por isso que é ação. Porque a gente não vai deixar só no papel. A gente quer pegar tudo isso que a gente vai concluir e fazer algo com. Sim. Eu acho que só complementando assim, né, que já me passaram um pouco da ideia de várias coisas. Então, desculpa, vou me inserir aqui. Mas eu acho interessante que enquanto a gente também estiver fazendo as ações, isso também vai ser fonte de pesquisa, que vai alimentar novas ações. E esse é o movimento, né? O movimento que nem a Ju falou, é uma fatia do bolo, a gente vai pesquisar o bolo, é justamente a primeira fatia, a gente vai aprendendo muita coisa. E aí depois a gente vai reformulando, vai entendendo sobre o mundo, assim como é a análise, né? Você vai entendendo, e depois você fala, não é bem por aí, vamos entendendo um pouco mais desse universo que ele é extenso, né? E falando de pessoas, pluralidade, diversidade, a gente vai estar atingindo diversos lugares. Então, que nem a gente tá falando, né? Agora é um local um pouco mais restrito, de pequenas pessoas que querem participar, querem ser ouvidas. E aí, nessas ações, a gente vai escutar muito mais coisas, que vai ser uma formação, mas não é aquela formação que elas tinham falado que é muito passiva, né? Das pessoas só escutarem aquilo que a gente tem pra dizer, mas a gente quer escutar também aquilo que elas estão pensando, aquilo que elas estão passando, enfim. Então, esse é o movimento e a ação, né? É contínua, né? Então, só complementando. Bom, e se quem tá assistindo chegou até aqui, acho que é legal vocês deixarem um recado pra essa pessoa, porque ela tá interessada. Então, qual que é o recado aí que vocês deixariam pra quem tá assistindo a gente até agora? Um recado, um convite, aí é com vocês. Participe. Vem com a gente, que a gente é legal. Vem com a gente. É bacana. Eu juro que a gente vai fazer uma coisa muito massa, mas a gente precisa de você. Eu juro que a gente é divertida, tá? Eu juro que a gente é legal, a gente escuta tranquila. Vem com a gente, pra mim. Gente, elas são mesmo, tá? Eu comprovo. E as nossas queridas, que fazem parte da equipe também. Sim. Tem que concordar agora, gente. Tá no vídeo, hein? Mas então, Aí vai ser brincadeira, tá, gente? segue a gente então nas redes sociais, Sim. que é A Casinha Psi. isso. E contem com a gente, né? Eu acho que é bem isso, de compartilhar, de chamar e falar na DM. A gente gosta muito de Sim, escutar tudo, como a gente já falou aqui várias vezes. A gente gosta de escutar, então assim, né? Se sintam parte também desse projeto. Não é desse lugar da gente falar, é só falar, enfim. A gente quer escutar de diversas formas, não só se você não quiser participar da pesquisa, mas quiser dar uma opinião ali, compartilhar a sua vivência. Então, sinta-se à vontade. Mandar um textão pra gente via DM, a gente não se importa. A gente lê. Eu juro que a gente lê. E a gente vai fazer algo A como gente que a se gente tá importa. Exato, a gente se importa, de verdade. A gente pode garantir que a gente vai fazer algo. Mas é isso. Tudo bem, acho que
Deu pra conhecer mais, né? A gente foi seguindo aí. Claro que pode ser que surjam outras dúvidas, outras questões, e aí a gente faz mais vídeos, mais conversas, né? Então, se ficaram dúvidas também, deixem aí, vamos. Se você quer mais Construindo. vídeos, comenta Like, pra comenta. gente. Ai, gente. Ai, não, mas isso é importante, gente. A gente tá falando risada, mas é real. Dá um like, comenta aqui embaixo se você gostou, compartilha com. Se você é profissional da saúde, compartilha com outros coleguinhas profissionais da saúde, quem estuda dentro das universidades também, porque a gente tá falando de profissionais da saúde que já tá em campo, mas a gente também quer escutar os estudantes. E isso de áreas diversas da área da saúde, tá? Não só psicologia. E é É isso aí. Vamos um beijo! construir.